O episódio começa com o Muichiro Tokito, ele correndo em direção a onde estavam os demônios que atingiram ele, e ele percebe que o Kotetsu está lá lutando, ou pelo menos se defendendo, de um baiacu gigante. Ele, mano, que porra é essa? E ele percebe, mano, se eu ajudo esse moleque, os caras lá vão ficar no prego, eles vão se ferrar muito, então eu tenho que seguir meu instinto e ir reto. Mas ele se lembra do que o Tanjiro disse pra ele, mano, às vezes é bom ajudar as pessoas. E o Muichiro Tokito percebe isso e vai ajudar o Kotetsu que tá lá, sofrendo com um baiacu gigante. E ele corta a cabeça do baiacu e mesmo assim o baiacu não morre. O que ele faz? Ele corta o vaso que está em cima das costas do baiacu e assim consegue destruir o baiacu. E o Kotetsu, nossa, ele abraça esse Muichiro Tokito como se em Deus, ele simplesmente abraça ele como se fosse uma divindade. O moleque fica muito feliz por ele não ter morrido e o Muichiro ter ajudado ele. Porque o Kotetsu só achava que ele era um vacilão mesmo, só achava que ele era um idiota, um arrogante mesmo. E ele salvou, ele parou para salvar o Kotetsu. Aí o Kotetsu aproveita essa situação para pedir para ele ajudar o restante do pessoal lá que está sendo invadido pelos demônios. A vila está sendo invadida pelos demônios e todo mundo está em perigo. E o Kotetsu pede pro Moichiro ajudar o pessoal. Aí o Moichiro se lembra, eu não vou dar esse spoiler aqui, mas vocês vão lá assistir. Mas ele se lembra lá de uma determinada coisa que o Orochimaru do bem falou lá para ele em um determinado momento. E ele resolve ajudar o Kotetsu e o pessoal lá. E o Tanjiro que se foda. Nesse momento o Tanjiro tá lascado. Tem o pé que ele cortou do demônio que ele tava voando, simplesmente criou uma cabeça e queria acertar ele com aquele negócio de super som lá. O que ele fez? Ele cortou a língua desse demônio, desse Oni. E esse Oni se dividiu em dois. Mas ele percebeu que esses dois eram muito mais fracos do que o original. Aí ele percebeu que o Oni só conseguia se dividir 4 vezes e aumentar sua força. Depois desse ponto, ele simplesmente ia diminuindo a força, que eram as 4 emoções lá que estavam escritas na língua desse demônio. Então você só precisa ir cortando esse cara e ir dividindo o máximo possível, entende? Aí o Tanjiro vai lutar com esse Oni que tá na frente dele e ele luta lá, ele tá quase perdendo e ele tá preocupado com o Genya e com a Nezuko. Enquanto isso, o Genya e a Nezuko estão na seguinte situação. O Genya teve uma lança atravessando seu corpo. E os Onis estão pensando, pô, ele tá morrendo. Aí do nada ele começa a rezar, saca um 3 oitão e dá-lhe na cara do Oni. Olha que magnífico, não é? E a Nezuko simplesmente taca fogo em outro Oni e manda outro Oni pra baixa da égua. Ou seja, os caras estão se virando. Ele não precisa do Tanjiro, mas mesmo assim o Tanjiro faz o quê? Pega a espada e faz o outro Oni de parapente e ele sai voando com o outro Oni em direção a Nezuko e ao Genya, que nesse momento estão derrotados no chão porque o outro Oni lá que descarrega eletricidade tá matando eles lá. Aí meu amigo Tanjiro fica com raiva porque o cara empalou a Nezuko, simplesmente meteu uma lança atravessando a garganta da Nezuko. E o Tanjiro vê isso, parte para cima do Oni e antes disso acontecer, ele corta a perna do Oni que ele tava segurando ali, que ele fez de parapente. O que que ele... No momento em que o outro Oni que estava empalando a Nezuko dá-lhe uma no Tanjiro, ele pega o pé do Oni que ele arrancou e dá-lhe na lança também. E ele não e esses poderes se anulam, porque é da mesma matéria, entende? E o cara, mano, esse moleque é um gênio. Enquanto o Oni pensava isso, o Tanjiro cortou a língua dele e salvou a Nezuko lá que estava sendo empalada com a lança. E ele retirou essa lança da Nezuko, a Nezuko se soltou e no momento que ele estava se virando novamente, o cara recuperou, regenerou a língua e deu-lhe com a lança no Tanjiro e esmagou ele no chão. Mas a Nezuko segurou para que não houvesse nenhum dano maior, entende? Aí a Nezuko e o Oni ficaram naquela disputa, aquele cabo de guerra magnífico lá e o... Do nada, vem o outro Oni, dá-lhe nele também.
Aí corta a cena, a Hashira do amor, a Mitsuri, ela estava indo em direção à aldeia, ela estava ali próxima e percebeu o alerta, tem um Nia aqui, e ela vai em direção à aldeia para ajudar o pessoal. E lá tá cheio de baiacu, daqueles mesmos baiacu que tava atacando o Kotetsu, tá atacando a vila. E não sei o que tá acontecendo, porque essa mina não veio antes. Faz hora que os Oni estão atacando e agora que ela vem. Mas ó, a animação é incrível, principalmente naquilo que ela chama de peito, porque, meu Deus, olha que maravilha. A animação que eu tô falando, obviamente. Aí o episódio termina e só nos próximos episódios que nós vamos saber e entender mais sobre todo o contexto que está acontecendo nessa batalha.